Carlos Alberto Silva, presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, é nosso convidado para esta revista de imprensa. Muito bom dia, obrigada por ter vindo. Vamos começar por analisar alguns dos temas que nos propõe para abrir esta revista de imprensa, a cimeira Kim Jong-un e Donald Trump, uma cimeira histórica, porventura o acordo nem tanto. Sim, é verdade. Seguindo um provérbio chinês, que uma longa viagem começa sempre com um primeiro passo, esta é, de facto, uma cimeira que pode ser uma mudança muito significativa para o mundo. É evidente que não sabemos o que de concreto vai surgir na sequência dela, mas a verdade é que há uns tempos atrás ninguém imaginaria que ela se tornasse possível. E, portanto, o simples facto daqueles dois líderes mundiais tão erráticos, tão imprevisíveis, eu diria até, num certo sentido, bizarros, conseguiram juntar-se, conseguiram ultrapassar todas as expectativas e, ainda que no fim não tenha havido, digamos, um documento que nos dê assim, uma expectativa muito concreta do que vai ser feito. Não há datas, não há verificação. Mas apesar de tudo já há aqui alguns sinais. Há a abertura do presidente americano para convidar o presidente da Coreia do Norte a visitar os Estados Unidos. Há a perspectiva do Japão de vir a realizar uma cimeira também com o presidente da Coreia do Norte. Enfim, há pelo menos sinais de desanuviamento, não é? Exatamente, e há evoluções que são positivas elas em si mesmo, não é? Portanto, nós podemos sempre duvidar, obviamente, porque estamos em presença de personagens que são atípicos, mas a verdade é que há aqui sinais que, pronto, também nos podem deixar algum otimismo e alguma esperança. No entanto, os aliados dos Estados Unidos mostraram aqui alguma preocupação, porque, em simultâneo, o presidente Trump, naquela sua lógica de contenção de custos e de voltar-se para dentro da América, anunciou, num certo sentido, alguma retirada militar, ou pelo menos o acabar dos exercícios militares que fazia com a Coreia do Sul. Portanto, tudo isto está ainda no tal primeiro passo da grande caminhada, mas, enfim, é um sinal positivo, não é? Muito bem. O segundo tema que nos propõe tem a ver com a resposta europeia à questão da migração, ou a falta da resposta europeia, melhor dizendo. Sabemos que este caso recente do Aquarius, com 600 migrantes a bordo, foi resolvido graças à intervenção de Pedro Sánchez, que se disponibilizou para receber em Espanha estes migrantes, depois da recusa de Itália e de Malta. Mas este episódio vem apenas relembrar que é preciso uma resposta concertada dos agentes europeus. É verdade, a Europa teima em mostrar uma tremenda indefinição de cada vez que é confrontada com um problema relevante. O nascimento da Europa foi feito na base de solidariedade, de partilha de ideais, e os últimos anos têm, de facto, sido um problema muito grande, porque há líderes que ascendem à presidência de determinados países que vão fazendo apelo a nacionalismos, a egoísmos, que começam a ser preocupantes. Nós passámos há uns anos atrás aqui em Portugal pela crise económica, onde percebemos bem até onde vai a falta de solidariedade, não é? Porque tivemos que fazer tudo à nossa custa, muitas vezes, se calhar, sem a solidariedade que era suposto. E estes temas são mais uma prova disso. Portugal, a este respeito, tem estado muito bem. Eu gostava de deixar esta nota, porque Portugal tem mostrado um sentido de responsabilidade muito grande. Porque não só tem estado aberto a receber os migrantes, tem criado condições. O programa do ex-presidente Jorge Sampaio com os sírios tem sido extraordinário, e de integração dos estudantes, e criar condições. Até porque a Europa, e Portugal é um caso muito paradigmático, está confrontada com um problema demográfico grave. E se nós não fizermos... Do ponto de vista económico, as vantagens são enormes neste acolhimento. Evidentemente. Se não pesassem só as questões humanitárias, que deveriam pesar. Mas... É que esta questão de um certo... da demagogia, do populismo, e aqui de uma certa clivagem, às vezes, deixe-me dizer assim, de esquerda a direita, porque, em boa verdade, Espanha aparece agora, o Sánchez tomou posse semana passada e logo dá um primeiro sinal de abertura e de acolhimento. Portanto, eu acho que é preciso que os líderes europeus percebam que sozinhos não vamos, nenhum deles consegue fazer nada. E, portanto, ou
voltámos às origens da Europa, ao espírito solidário, de criação daqueles valores comuns que levaram a um período longo de paz na Europa e de progresso económico. Ou então nós vamos nos ver confrontados outra vez com problemas muito sérios no futuro, não é? Muito bem. A sua terceira sugestão já diz respeito à sua área profissional, da saúde. Portugal é o quarto país com mais demências, mas a resposta é ainda insuficiente. Sim, eu de facto escolhi este como o terceiro tema justamente para fazer a ponte para o meu hospital, do Tamiguei Sousa, até porque é uma das áreas onde nós, na nossa região e no hospital, no centro hospitalar do Tamiguei Sousa em particular, temos uma intervenção muito grande, porque há de facto uma prevalência da patologia que cada vez se acentua mais. E de facto, as demências começam a ter uma dimensão muito significativa que exigem uma intervenção mais forte. Os países desenvolvidos, nós surgimos só atrás do Japão, da Itália e da Alemanha, do ponto de vista da prevalência das demências. Isto tem a ver com, o aumento da esperança de vida também? Exatamente, exatamente. E nós somos claramente um país com sério risco de envelhecimento também, não é? E dentro de alguns anos nós vamos ainda ter a situação mais agravada. Portanto, Portugal, por todos os indicadores que vamos conhecendo, vai ter, em 2050, uma taxa ainda mais significativa. Os velhos vão ser cada vez mais e vamos ter cada vez menos gente a trabalhar, a ter que dar resposta a estas situações. E depois acresce que, se não houver a resposta adequada, até do ponto de vista dos cuidadores, da comunidade, isto vai se tornar um problema muito sério. E aqui, o problema que é referido nesta notícia tem a ver também com a falta do número de especialistas para dar resposta. Portanto, e esta é uma questão que, a nível global do sistema, tem que ser muito bem avaliado, porque Portugal, em termos gerais, não tem poucos médicos. Ou seja, na comparação com os países da OCDE, nós temos um número muito razoável de médicos. O que acontece é que depois a distribuição que é feita não é a mais adequada, seja do ponto de vista territorial, seja até em termos de especialidades também, não é? Uhum. Vamos avançar para o funcionamento do Hospital Tamiguei Sousa, que vai inaugurar brevemente a primeira clínica exclusivamente dedicada ao pé diabético. Quais são as complicações mais frequentes da diabetes? É mesmo esta questão que a clínica pretende agora resolver? Sim, a diabetes tem consequências muito graves, seja ao nível da cegueira, seja ao nível da insuficiência renal e a amputação dos membros inferiores. Portanto, digamos, em termos muito genéricos, são estas as principais consequências. No caso concreto do pé diabético, é de facto um problema grande que afeta muita gente e o que acontece é que nós, no nosso centro hospitalar, por força de um trabalho muito abnegado, feito já ao longo de anos, a clínica vai fazer agora, nós vamos inaugurar uma clínica nova, em novas instalações, com um novo funcionamento e outras valências, mas já há 20 anos que nós vamos desenvolvendo a consulta de pé diabético. Com bons resultados? Com muitíssimo bons resultados. Somos o melhor resultado do país, com uma diferença muito significativa. Só para lhe dar nota e para que se perceba do que é que estamos a falar, nós temos 5,7 por 100 mil habitantes em termos de taxa média do país, 4,4 na Zona Norte e no nosso hospital 0,9. Ou seja, o trabalho feito ao longo de anos por esta equipe multidisciplinar, que envolve médicos de várias especialidades, cirurgia, vascular, temos depois Mas esses também... números que evidenciou dizem respeito a amputações, é isso? Sim. Amputações, ou seja, nós praticamente não temos amputações no nosso caso, e por isso... o acompanhamento que é feito por esta equipa pluridisciplinar ao longo de anos faz com que o resultado seja muito bom. O ano passado, numa candidatura que foi feita pela médica responsável, a doutora Maria Jesus Dantas, obteve o primeiro prémio do que é o prémio mais significativo a nível nacional, o prémio Bial, da investigação clínica, e obteve o primeiro prémio. E nós, na sequência disso, achámos que não podíamos ficar ali só pelo prémio, então resolvemos dar um passo em frente. E vamos criar condições, inclusive, só para perceber bem a diferença, nós vamos produzir as palmilhas, nós vamos produzir sapatos à medida que vamos oferecer aos utentes. Portanto, temos ali um laboratório próprio com equipamento específico que não existe habitualmente,
porque de facto quem padece desta situação, os familiares e tudo isso, tem que ter apoio, porque é uma situação que limita enormemente a vida das pessoas. E depois dá-se também, porque esta equipe tem sido absolutamente extraordinária na forma como trabalha as coisas, há depois uma aproximação, eles disponibilizam os contactos, estão sempre prontos para ajudar e há inclusive uma aplicação para smartphone que é dada aos utentes, através da qual eles interagem, através da qual eles vão deixando os resultados, vão partilhando experiências e, portanto, eu julgo que estas boas práticas... Quando muitas vezes o Serviço Nacional de Saúde é tão atacado, é tão criticado por muitas coisas, nem sempre justamente, eu diria que o trabalho dos profissionais deve ser, porque isto deve ser o trabalho dos profissionais, quer dizer, não vale a pena. Eu neste momento sou Presidente do Conselho de Administração, mas a verdade é que nós passamos transitoriamente pelos sítios e só o trabalho abnegado dos profissionais é que faz com que estes resultados sejam possíveis. Um trabalho que deve ser valorizado, publicitado e replicado de preferência noutras unidades de saúde. Porque o Serviço Nacional de Saúde é de facto das melhores conquistas que nós tivemos nos últimos anos. Doutor, muito obrigada por ter vindo à manhã da RTP3. Muito obrigado. Nós fazemos aqui um curto intervalo, mas voltamos logo a seguir. Volte connosco, até já.